pelo Brasil afora. Vamos ao direto ao assunto. Vai direto ao assunto, não tem tempo a perder. Vai direto ao assunto, Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade, a Rádio da Bahia. Vamos falar agora com o ex-ministro João Roma, ex-deputado federal, presidente do PL na Bahia. Ele que vai trazer aqui para o ouvinte Sociedade como ele viu e já esperava a qualquer momento aí a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro na tarde da segunda-feira, ontem, portanto. João Roma, bom dia. Bom dia, Adelso Carvalho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Nós recebemos essa notícia realmente com grande indignação. É de fato um grande absurdo. Você observa que o ex-presidente Bolsonaro não é condenado por corrupção ou por desvio de dinheiro do INSS dos nossos idosos. E se percebe o que, Adelso? Um viés persecutório, onde o direito fica em segundo lugar, onde aquele que deveria estar protegendo nossa Constituição fica utilizando os aparelhos do Estado brasileiro para fazer perseguição, para levar adiante um processo de vingança. Então, o que se vê com a prisão do presidente Bolsonaro é mais um da série de absurdos cometidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, é um atentado à nossa Constituição, à liberdade. Portanto, muitas pessoas estão se levantando, não é? O sentimento de indignação é muito grande e é, sobretudo, não é, a defesa dos nossos direitos mais autênticos, o direito da nossa liberdade, o direito que tudo nós conquistamos. É uma fragilidade de todo o processo democrático. Então, um verdadeiro absurdo a prisão do presidente Bolsonaro. Ô, João Roma, essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela é notícia, óbvio que no Brasil inteiro, mas também com grande repercussão na imprensa internacional. Aí eu pergunto para você, essa citada perseguição que você trouxe aí, ela só tem um lado ou, de repente, quem está festejando pode ser a próxima vítima também? Olha, o que se vê é que não tem limites para a ação, né, do ego do ministro Alexandre de Moraes. O que ele está utilizando, Adelso, é justamente pegando ao seu bel prazer qualquer ação que o desagrade. Você veja o pior. Ontem foi divulgado justamente informações de falta de procedimento, né, falta do zelo com a coisa pública, uma estrutura interna que ele tinha montado persecutória perante cidadãos brasileiros que simplesmente manifestaram opinião que desagradasse o ministro. Então ele se colocou numa posição como se fosse dono do Estado brasileiro, atua de qualquer forma, não respeita a liturgia jurídica, deixa o direito em segundo lugar, né, afronta a ordem dos advogados, né, afronta todo o rito da Constituição brasileira e vai para cima. Né? Ontem mesmo pegou com medidas abusivas perante o Senado Federal o senador Marcos Duval, certo? A prisão do presidente Bolsonaro. Então ele sai ensandecido, né, buscando coisas, e isso é um grande atentado à democracia e à liberdade do Brasil. Então a população já percebeu, desde a ocorrência do 8 de janeiro, onde ele pegou senhoras, colocou com penas pior do que fascínoras, do que pessoas que têm cometido todo tipo de coisa. E nós observamos, vocês, no seu programa, que viu o cotidiano da violência, como anda. Então, pessoas que cometem sequestro, assassinato, isso tudo, tem penas menores do que uma velhinha que estava com a Bíblia ou outra que passou um batom no estátua naquele evento. Então, são medidas desproporcionais. Isso tudo é uma grande vergonha para o Brasil. Não é à toa, Adelso, essa grande repercussão internacional. Porque, além de cometer esses absurdos,
e que tanto nós temos divulgado e falado, que está fora, né, do proporcional aqui dentro do Brasil, e isso já tomou dimensões internacionais, porque o mundo inteiro já percebe, certo, que nós estamos fugindo de uma ordem jurídica posta, e isso desqualifica muito o país, que tem uma tradição muito grande, uma tradição na diplomacia que hoje tem sido rasgada. Então, muito ruim para o Brasil essas medidas absurdas do ministro Alexandre de Moraes, e é uma indignação para todo cidadão ver o ex-presidente Bolsonaro, que tanto fez, né, receber essa ordem de prisão, simplesmente por dilatantismo e perseguição do ministro Alexandre. Ô João Roma, e como é que você analisa, você que foi deputado federal, parlamentar, analisa aí o silêncio da Câmara e do Senado nessa história toda, inclusive aí com integrantes das duas casas sofrendo perseguição? Olha, para piorar tudo isso, Adelso, essas medidas restritivas que o ministro utilizou foi de uma maneira muito sórdida, pois ele utilizou justamente o período de recesso parlamentar. Então, o funcionamento da Câmara e do Senado estão interrompidos nesses últimos 15 dias, retoma as atividades na próxima semana. Mesmo assim, toda a oposição está se levantando e atuando, né, colocando esse ponto de vista. Muitas pessoas estão se manifestando, né, colocando seu posicionamento. Eu tenho certeza, certo? Até porque já se observa isso, né, nos últimos tempos, né, óbvio, cada um a sua forma de agir politicamente, mas você já vê, né, uma sensação de movimento na Câmara e no Senado de incômodo perante esses abusos do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Então, são medidas que deixam o Congresso Nacional, né, em situação de cheque nesse momento, e certamente nós temos que ter uma ação mais contundente para que se busque o equilíbrio. O que queremos não é a queda de braço no Brasil, não é dizer que um ganhou ou que quem quer que seja tenha sido subjugado, mas que os poderes ajam em equilíbrio, como diz nossa Constituição. E da maneira como ele coloca, você noticiou a questão do IOF, que foi votado por esmagadora maioria na Câmara e no Senado, e numa canetada, o ministro do Supremo simplesmente disse que não, que poderia, né, implementar aquilo ali. Então, ora, não cabe ao Supremo Tribunal invadir a competência de outros poderes, que é justamente quem dá a regra para que ele possa seguir. Então, eu acredito que a Câmara e o Senado vão sim, né, atuar, especialmente a partir da próxima semana, quando retorna a atividade parlamentar, né, e é fundamental que nós possamos buscar um equilíbrio e acabar com esses absurdos que têm prejudicado tanto o nosso Brasil e manchado nossa imagem pelo mundo inteiro. Agora, quando o argumento que é usado é em defesa da democracia, isso acaba convencendo quem? Isso é a pura verdade, Adelso. Porque o que ocorre é o seguinte, você não pode ter valores seletivos. Né? O ministro Alexandre de Moraes levanta um assunto que é o 8 de janeiro, que todos condenamos. Né? Ninguém quer depredação de prédio público. Em todas as manifestações que teve no governo do presidente Bolsonaro, nunca houve sequer papel no chão ou vidro quebrado. De repente ocorre tudo aquilo ali. Então, quando ele coloca essas coisas, o que se vê numa democracia forte, o que é? Lei forte e cumprimento adequado. E o que está fazendo não é isso. Ele que deveria defender a Constituição Federal está rasgando o texto constitucional. Então é aí onde se ataca a democracia. O verdadeiro atentado à democracia no Brasil é você impedir que Jair Bolsonaro, que hoje pontua à frente em todas as pesquisas, que consegue colocar o povo na rua, simplesmente tirar ele do processo sem ter uma condenação sobre corrupção, sobre malversação de recurso público, certo? Então, punir o homem porque está desagradado, porque quer levar adiante um processo de vingança, porque discorda das coisas que ele diz, então isso é totalmente contra o que reza a legislação brasileira. João Roma, muito obrigado por sua participação aqui no Sociedade Urgente.
Adelson, eu que agradeço. Um excelente dia para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, hein? Agora na Bahia, 6h21.